Boa tarde a todos. Às 14 horas, eu declaro aberta a 22ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Sessão esta que transmitida ao vivo pelo YouTube e realizada em plataforma virtual por videoconferência, nos termos da resolução número 05/2020, aprovada recentemente no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Eu questiono da Corte, com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Nenhuma. Aprovada. Eu lembro, a ata ela foi, tão logo encerrada a sessão, encaminhada no e-mail dos senhores e também da assessoria. Então, aprovada a sessão, a ata da última sessão, da 21ª sessão ordinária. Expediente algum, doutora Simone? Sim, senhor presidente. Mensagem da excelentíssima ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Caríssimos integrantes do quadro da Justiça Eleitoral, neste momento em que a pandemia do coronavírus nos impõe medidas restritivas, com cuidados extras de higiene e isolamento, quero aqui expressar o agradecimento a todos pela compreensão do esforço que a situação exige. De evitarmos aglomerações e, na medida do possível, ficarmos em casa com uma forma mais eficaz de prevenir a propagação do vírus e, principalmente, o contágio das pessoas mais vulneráveis. Em meio a um turbilhão de informações sobre a pandemia, o cuidado em buscar fontes acreditadas também é essencial para contermos o avanço da doença. Imprescindível não disseminar informações falsas, enganosas ou alarmantes. Momentos como este reforçam o nosso papel como cidadãos e a responsabilidade de coexistirmos democraticamente. A Justiça Eleitoral acompanha de perto e com todo zelo os desdobramentos desta crise e tem adotado as medidas necessárias para o enfrentamento das dificuldades, com serenidade e segurança para a preservação da saúde de todos. Ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em 23 de março do corrente ano. Somente. Obrigado, doutora Simone. Comunicações, indicações e propostas, eu comunico a todos que a viabilidade da realização desta sessão em plataforma virtual por videoconferência, ela acontece em razão da aprovação da resolução número 05/2020, como já disse, e teve, em momento de discussão no âmbito de enfrentamento da crise, quando se imaginou a realização das sessões virtuais, que foi aprovado por meio da resolução número 04/2020, a sugestão de Dr. Carlos Wagner de que fizéssemos por videoconferência, possibilitando, inclusive, a participação dos advogados e, neste momento de crise, de preocupação, de aflição de todos, não demandar a necessidade da realização da sessão presencial. E em menos de 48 horas, juntamente com a assessoria, a parte de TI, todos os envolvidos, conseguimos, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, uma minuta já de resolução e que trabalhava neste sentido, e também uma portaria do nosso tribunal que permitia já ao advogado fazer a sua defesa oral por videoconferência. Fato é que, no dia de hoje, estamos aqui realizando e prontos para realizarmos aqui os julgamentos da pauta da sessão de número 22 deste ano de 2020. Então, meus parabéns, doutor Carlos Wagner, meu agradecimento, e informo ainda a todos, aproveitando aqui a oportunidade de estarmos ao vivo, que
tenho sido muito questionado com relação aos serviços que são prestados pela Justiça Eleitoral. Todos sabem que a resolução número 2, ratificada em pleno por meio da resolução número 3, suspendeu os serviços de alistamento, de transferência, e que tem o seu prazo final até o dia 6 de maio, se não estou enganado. E aí, com isso, gerou-se uma demanda de questionamentos, e eu informo a todos que a suspensão, assim, a resolução nossa foi anterior à resolução do TSE, que veio, inclusive, ratificando essa medida adotada no Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, e também com prazo mais elástico. Então, de fato, o alistamento, a transferência, esse serviço ele está suspenso. Mantido, no entanto, o serviço de urgência, em que situação isso pode acontecer? Eventual interessado em se candidatar, ele e tenha a necessidade de fazer a transferência do domicílio eleitoral, ele pode entrar em contato com a zona eleitoral por telefone ou e-mail, que está fixado em todas, e aí realizar o serviço que necessita. É bem verdade, e aí eu esclareço também, que o trabalho remoto que a Justiça Eleitoral, pegada de surpresa com a situação aí trazida em razão da Covid-19, ela demandou um serviço, uma necessidade de ajustes que está sendo feito pelo setor de TI do nosso TRE. E algumas zonas eleitorais, elas ainda não estão já habilitadas à realização desse trabalho remoto. Mas em conversa hoje com o nosso pessoal da TI, é de que até, no mais tardar, sexta-feira, todas as 60 zonas eleitorais já estejam com a VPN, com todas as ferramentas necessárias aí à realização desse serviço. E aí fica o questionamento, mas, presidente, eventual transferência que tenha sido necessidade de se fazer nesse período até sexta-feira. Nesses casos, como demonstrada a urgência, o magistrado ou o chefe de cartório tem o dever de se deslocar e realizar presencialmente esse serviço. Essa é a regra. Eventual descumprimento nesse sentido pode, inclusive, ensejar o encaminhamento à corregedoria. Mas eu não acredito que isso seja necessário, porque é um compromisso de todos que fazem a justiça eleitoral de, ainda que remotamente, realizar todos os serviços que são demandados, dentro, obviamente, dos limites que nos são impostos por conta dessas medidas que foram tomadas, realizar todos os serviços que são previstos no calendário eleitoral. Então, aqui, esclarecendo e agradecendo o esforço que tem sido feito pelo nosso pessoal da TI, pedir a compreensão dos que pretendem, e eu acredito que não são muitos, porque a maioria, a imensa maioria, acredito que mais de 99% de quem pretende ser candidato, certamente já tem o seu domicílio eleitoral naquela comunidade em que pretende se colocar à disposição do eleitorado. A outra informação que trago e que também tem gerado demandas, questionamentos na presidência, acredito, de quem faz a justiça eleitoral, é no sentido de que até o dia 4 de abril está correndo o prazo da janela eleitoral. E, neste sentido, é bom deixar bem claro que todo esse serviço de mudança da unidade partidária, ela se dá eletronicamente, virtualmente. Ela não demanda a prestação do serviço eleitoral.
O sistema filia, que houve uma ampla divulgação pela Justiça Eleitoral, que é realizado nos partidos. Então, é uma ferramenta eletrônica que se faz no quadro partidário e que, em momentos oportunos e previstos na legislação, eles são encaminhados eletronicamente para a Justiça Eleitoral. Eu notei aqui, pedi a ajuda da assessoria, os pretensos candidatos ele têm prazo fixado pelo artigo 9º da Lei das Eleições para requerer a filiação, que é de 6 meses antes da eleição, ou seja, até o dia 4 de abril. Os próprios partidos políticos ele têm até o dia 15 de abril para processar todos os pedidos que serão conhecidos pela Justiça Eleitoral face à comunicação automatizada acima referenciada. Então, o sistema filia, também de forma automatizada, gerará as listas por zona eleitoral e, a partir do dia 24 de abril, já será possível a extração de certidões relacionadas às filiações. Então, para que não fique dúvida, a filiação ela deve acontecer até o dia 4 de abril. Os próprios partidos é que têm até o dia 15 para processar todos os pedidos e encaminhar à Justiça Eleitoral. Não se imagine a possibilidade de fazer a filiação até o dia 15. O sistema filia, ele já, como disse, divulgado e de conhecimento dos partidos, deve o pretenso candidato fazer a sua filiação até o dia 4 de abril, sob pena de não ter aí uma das condições de elegibilidade. E, ao longo da sessão, eventuais lembranças que possa ter aqui de medidas que tenham sido tomadas, eu compartilho com todos. Só fiz a questão de registrar e aqui agradecer a todos o empenho. Aqui nós criamos um grupo específico de WhatsApp com a participação dos membros da Corte, onde ferramenta que tem permitido compartilhar preocupação, compartilhar ideias, e acredito que tudo que temos realizado aqui, até o presente momento, fruto construído com a colaboração dos senhores. Criamos também um ambiente, um comitê de crise, e aí, com isso, estamos realizando aí o nosso papel de enfrentamento. E deixando claro, eu tenho uma preocupação, já externei em outras oportunidades, com o cumprimento do calendário eleitoral, mas eu faço questão de deixar claro aqui que o compromisso de quem faz a justiça eleitoral é de não medir esforços para realizar todas as tarefas que são ali previstas. Essa tem sido a postura do ministro Barroso, futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a posse agendada agora para o próximo mês de maio, e Sua Excelência tem deixado claro que o que cabe a todos nós somar esforços no sentido de realizarmos essas tarefas. Mais adiante, aí, com mais 30 dias, rezar para que tudo tenha sido normalizado, e não havendo aí, haverá certamente uma nova reflexão no cenário. Mas, no momento, os esforços que temos somado, que temos realizado, é no sentido de, no dia 4 de outubro, realizar a eleição. Eu informo ainda à Corte que, no dia de hoje, eu assinei o ofício de número 150/2020, encaminhado à ministra Rosa Weber, noticiando a composição da lista tríplice para a escolha do membro suplente na classe jurista, que teve como primeiro lugar o doutor Marcelo Rocha Lopes, segundo lugar o doutor Marcelo Galvão de Castro, e o terceiro lugar a doutora Adriana Vanderlei da Cunha Lima. Então, o ofício já encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral, e agora vamos aguardar aí
a escolha que será feita, a deliberação no Tribunal Superior Eleitoral e o encaminhamento à Sua Excelência, o Presidente da República, a autoridade encarregada de fazer a escolha. Então, são essas as comunicações, indicações e propostas. Eu passo a palavra ao desembargador Cornélio Alves. O microfone está desligado, desembargador Cornélio. Boa tarde. Não tenho nenhuma proposição, senhor presidente. Obrigado, desembargador Cornélio. Doutor Carlos Wagner, comunicações, indicações e propostas. Senhor presidente, eu também não tenho nenhuma proposição, nenhuma comunicação a fazer, apenas agradecer mais uma vez as elogiosas palavras de Vossa Excelência quanto à minha humilde contribuição para que proporcionasse discutirmos uma ideia de continuarmos as sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, desta feita virtualmente. Então, eu agradeço de maneira reiterativa esses elogios a mim dirigidos, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Carlos Wagner. Doutor José Dantas de Paiva, comunicações, indicações e propostas. Sem nenhuma comunicação proposta, senhor presidente, só me acostar ao que já foi dito em relação às iniciativas do próprio TRE, de Vossa Excelência, e com a colaboração do doutor Carlos Wagner. Obrigado, doutor José Dantas. Doutor Ricardo Tinoco, comunicações, indicações e propostas. O microfone está desligado, doutor Ricardo. Senhor presidente, sem comunicações nem propostas, também, assim como o doutor Zé Dantas, reiterar as referências feitas à iniciativa dessa corte, tão bem acolhidas por Vossa Excelência, para que as sessões virtuais ocorressem, e esse compromisso reiterado da Justiça Eleitoral em bem atender a finalidade precípua para a qual ela existe, que é servir ao cidadão. Era só. Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Juíza Eleitoral, doutora Adriana Magalhães. Boa tarde a todos. Sem nenhuma proposição e nenhuma comunicação, senhor presidente, apenas fazer coro àquelas proposições que já foram feitas, especialmente no sentido de parabenizar ao colega doutor Carlos Wagner pela belíssima iniciativa de termos essas sessões que inauguramos no dia de hoje. Obrigado, doutora Adriana. Juiz eleitoral, doutor Fernando Jales, comunicações, indicações e propostas. Senhor presidente, igualmente desejar boa tarde a todos, inclusive os que nos assistem pelo YouTube ao vivo, e endossar todas as congratulações que foram feitas, tanto ao doutor Carlos Wagner, que teve a iniciativa de fazer a proposição para as sessões virtuais, e a Vossa Excelência e a equipe por ter acolhido e estar proporcionando essa possibilidade de sessões virtuais e por videoconferência. Sem mais, senhor presidente. Doutora Caroline Maciel, comunicações, indicações e propostas. Sem comunicações e proposições, senhor presidente. Obrigado, doutora Caroline. Doutor Ricardo Tinoco, não estou conseguindo visualizar. Acredito que ele tenha saído da sala. Houve uma queda desconectou-se, mas já voltou normalmente. Pode ter sido isso. Vamos aguardar o retorno aí do doutor Ricardo, mas na pauta anterior temos o julgamento. Só um instantinho, por favor, doutor. Ele está avisando que está fora do ar. Pedi para Carlos Magno, que é o do suporte de TI, para entrar em contato aí com o doutor Ricardo Tinoco. E não há prejuízo na continuidade da sessão por conta do processo que vamos retomar o julgamento na pauta anterior, que é o processo... Senhor presidente, pela ordem, doutora Caroline Maciel aparentemente também está tendo problemas, porque ela desapareceu também aqui da pirâmide. Ô, Fernando Jaluto. Faltam doutora Caroline e doutor Ricardo. Isso.
Doutor Fernando sumiu, mas voltou. Rápido. Mas não há prejuízo. Nós temos quórum e a TI está aí demandando o retorno deles. Eu chamo a julgamento o processo que teve iniciado o seu julgamento na manhã de hoje, na última sessão, que é o processo de número 600.004, dígito 26, o ano 2020, que tem como relator o juiz eleitoral Dr. Fernando de Araújo Jales Costa, e o assunto é condição de elegibilidade, inelegibilidade, reeleição. O consulente é o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, Rio Grande do Norte, e o advogado é o Dr. Doni Alisson dos Santos Moraes, e que na papeleta restou anotado que, iniciado o julgamento, à unanimidade, o tribunal rejeitou a preliminar de não conhecimento, e no mérito, após o voto do relator, conhecendo e respondendo positivamente à consulta formulada, no que foi acompanhado pelo desembargador Cornélio Alves, o juiz eleitoral Dr. Carlos Wagner, os juízes eleitorais Dr. José Dantas, Ricardo Tinoco, pediu vista dos autos à doutora Adriana Magalhães. O processo está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência pode dar início aí ao voto. Senhor presidente, senhores julgadores, senhora procuradora, na linha de tudo que já foi exaltado pelos meus antecessores, comungo das preocupações anteriormente formuladas, notadamente pelos juízes José Dantas e Ricardo Tinoco, e acostando-me ao voto do relator, identifico também que a exaustiva jurisprudência eleitoral, tanto dos regionais quanto do TSE, não deixa nenhuma dúvida quanto ao fato de que a substituição do prefeito pelo vice em período anterior aos 6 meses precedentes ao pleito não torna este último inelegível para fins de candidatura em se tratando de primeiro mandato. Aliás, esses são os termos da consulta formulada, substituição provisória do prefeito pelo vice no ano que antecede ao pleito eleitoral, estando o vice no exercício do seu primeiro mandato. As balizas são bem nítidas. A jurisprudência mencionada já seria amplamente suficiente para indicar a solução jurídica a afastar a dúvida do consulente. Penso que o fato de a substituição provisória se dar em decorrência de decisão judicial, em verdade não altera nada para fins de subsunção da consulta à jurisprudência pacificada. Especificamente, entendo que a questão também poderia ser analisada à luz do princípio da boa-fé, pois, devendo a esta ser aferida objetivamente, não poderia a mesma justiça que determinou a substituição do prefeito pelo vice, depois dizer que este estaria inelegível em virtude dessa mesma decisão, pois sabemos que nosso ordenamento jurídico contempla o princípio consubstanciado na vedação de comportamentos contraditórios, venire contra factum próprio. É evidente que, se assim não se considerasse, haveria imensa e indesejável insegurança jurídica a fazer com que os vices não assumissem em substituição provisoriamente, pois se tornariam inelegíveis. Veja também uma observação quanto ao caráter de provisoriedade das decisões judiciais, que são naturalmente modificáveis, reformáveis e até anuláveis, inclusive após o trânsito em julgado, hipótese de rescisória e de querela nullitatis. Portanto, como não é dado a ninguém conhecer o futuro, não poderá o vice saber se a decisão judicial que o obriga, munus inerente ao próprio cargo de vice, a assumir o comando do Executivo Municipal, não pode ser depois penalizado por cumprir tal obrigação, ficando excetuada naturalmente a substituição dentro dos 6 meses antecedentes ao pleito. Por fim, ainda cabe nota, já referida pelo próprio relator, mencionando inclusive precedente do STF, a qual também faço expressa menção, no sentido de que a função consultiva da Justiça Eleitoral não possui caráter vinculante, já que as respostas são sempre em tese e visam apenas orientar os atores do processo eleitoral. E, nesse sentido, é a consulta 23854 do Tribunal Superior Eleitoral, cuja relatora foi a ministra Luciana Lócio. Então, senhor presidente, com essas brevíssimas considerações,
eu encaminho meu voto acompanhando integralmente o relator com estas ressalvas que acabei de apor. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Adriana. O relator, doutor Fernando Jales, alguma observação? Não, senhor presidente, até porque o voto da doutora Adriana está em consonância com aquilo, né, que discutíamos na sessão de hoje de manhã. Então, sem nenhuma observação. Eu proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade, nos termos do voto do relator. Eu verifico aqui que ainda estão ausentes doutor José Dantas e doutor Ricardo Tinoco, e também doutora Carolina Maciel. Estão aí tentando retomar. Doutor Zé Dantas e doutor Ricardo estão sem conexão. Vamos na pauta, temos os dois processos da pauta anterior, um da relatoria do doutor Ricardo Tinoco e o outro na relatoria do doutor José Dantas. Na pauta do dia, nós temos aí dois outros processos. O primeiro deles é o de número 600.022/47 do ano 2020. O relator é o juiz eleitoral Dr. Fernando de Araújo Jales Costa, e que tem como peticionante o Partido Social Democrático, PSD, o Diretório Regional. O advogado é o Dr. Fábio Cunha Alves de Sena. Processo em mesa, Dr. Fernando Jales? Senhor presidente, está em mesa sim, mas eu não sei se seria conveniente aguardar aí o retorno, tanto da Procuradoria Eleitoral quanto dos dois outros membros, tendo em vista que trata daquela questão da competência, né, para a anotação... Só um detalhe, agora temos a falta de quórum, agora porque saiu o doutor Carlos Wagner também. Então, a sessão, eu vou suspender a sessão até que haja o retorno deles, porque aí não há o quórum para que a gente possa dar continuidade. Então, às 14h28 eu suspendo a sessão até que haja aí o retorno dos demais membros.